DX, é o que eu gosto de fazer mais. E para aqueles que não estão acostumados com isso, acho que a maioria aqui está, dentro da nossa atividade de DXista, existe o que nós chamamos de DX Expedition, ou seja, nós vamos em lugares mais remotos, durante o ano todo, eu diria centenas até milhares de radioamadores saem de suas casas, compõem-se em grupos e vão fazer ativações em lugares mais difíceis, mais interessantes, que têm algum interesse aqui para o rádio. É o caso dessa expedição. Essa expedição foi feita no ano passado para um local brasileiro, quer dizer, território brasileiro, que para o radioamadorismo é uma entidade separada das três que nós temos, que nós chamamos de ilhas oceânicas, que são entidades para programas que compram entidade nos rankings, né? E então tem um interesse pela dificuldade, houve várias dificuldades, nós tivemos dificuldade para conseguir licença, dificuldade para chegar, dificuldade logística, dificuldade para colocar antena, para ficar. Então eu vou tentar passar na forma de uma conversa informal como é que foi isso. Eu peço desculpas, essa apresentação está em inglês, são apenas algumas frases e ela está original porque ela já foi feita em outros lugares. Essa aqui é a terceira que eu faço. O nosso grupo tinha 4 participantes e outros membros do grupo fizeram apresentações semelhantes em outros lugares do mundo. Então essa ficou assim e eu não tive tempo de colocar em português, mas eu acho que não vai atrapalhar e não vai também prejudicar em nada. Eu só quero dizer o seguinte, a gente foi muito feliz com o resultado que nós tivemos. Eu fui fazer uma apresentação na Califórnia, numa convenção importante para o nosso meio, que é na cidade de Visaga. E lá nós recebemos o mérito de um clube americano, que é o Northern California DX Club, com uma expedição do ano de 2012. A gente recebeu várias menções nos rankings em que se apreciaram as expedições do ano passado. Nós ficamos em primeiro lugar em todas as expedições com pouca gente. As megas expedições, né, com bastante gente, com bastante dinheiro, recurso, elas evidentemente pelo número de contatos, a coisa toda, ficaram na frente. Nós ficamos no ranking mais importante do ano passado em 4º lugar de todas. E a primeira com expedição de baixo contingente. Bom, esse aqui é o nosso grupo. Nós somos 4 membros, nós vamos explicar por que o grupo é pequeno. Foi um empreendimento conjunto entre o Araucária e um grupo de 2 pessoas, que é o Tommy e o George, que muitos de vocês já falaram em outros lugares, que eles se autodenominaram TX3 Alpha. Eles foram fazer uma expedição no Pacífico, em Chesterfield. Eles passaram um mês lá. E foi uma expedição bastante interessante. Eles gostaram desse prefixo, desse nome. Então foi o Araucária com o TX3A. Os integrantes foram o Tommy, que está aqui do lado esquerdo, H7RY, que é um húngaro. O George, que é nascido na Hungria, mas ele é americano. O Peter, que vocês conhecem também. E eu. E essa expedição tinha 2 grandes objetivos, além de fazer os contatos, que era a restauração do radioamadorismo na ilha. A última expedição, antes das nossas, que tinha algum vulto, foi em 2001. E desde então, o radioamadorismo estava mais ou menos banido em São Pedro e São Paulo. A gente tem que usar um pouco de cuidado de falar isso, mas é que a Marinha, o órgão interministerial que toma conta dos rochedos, não via interesse da gente ir lá. Então, não tinha facilidade para ir, não tinha transporte, não tinha concessão de licença. Isso tudo foi talvez a maior dificuldade que nós tivemos para fazer isso. Então isso é uma coisa que nós conseguimos. E outra coisa que a gente entendia que era importante, que era a demanda que essa entidade, que essa ilha tinha para frequência baixa. Então nós quisemos fazer uma expedição que focasse em frequência baixa, principalmente em 160 e 80. Isso complica porque antenas são grandes, dificuldade de você obter potência através dos sistemas de energia que a gente tinha que levar. Você operar em frequência baixa com potência baixa é complicado. Antenas de recepção, enfim, uma série de coisas que complicariam
para operar em frequência baixa. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma expedição bastante bacana nessa parte também. Fala um pouquinho sobre os rochedos. Eu não sei se isso se estuda na escola, mas todo radioamador conhece as nossas ilhas oceânicas, né? Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo foi descoberta, segundo a história que a gente conhece, em 1511. Lembrar que o Brasil foi descoberto em 1500. Era uma esquadra pequena que estava indo para a Índia. Na minha opinião, eles se perderam, porque não tem nada a ver com a Índia ainda. Mas eles, naquela época, eles navegavam muito para o oeste e depois faziam o leste, passavam lá pelo cabo da Boa Esperança para ir para a Índia. Uma caravela chamada São Pedro bateu na ilha, bateu nos rochedos. Os rochedos tem muito wreck, tem muito naufrágio. É pequeno, mas quem bate lá não tem saída. É um afloramento muito violento. Aí a São Pedro bateu e a São Paulo foi recuperar o pessoal. Por sorte, que estavam duas caravelas à vista uma da outra. E ficou esse nome, São Pedro e São Paulo, diz a história em função disso, né? Vocês terem uma ideia da distância que essa ilha está, ela é um pequeno arquipélago, está a 1000 quilômetros de Natal, em linha reta, e 630 quilômetros de Fernando de Noronha. Ou seja, é longe de absolutamente tudo. Não se chega lá de maneira fácil, não se chega de avião, é só por embarcação. Lá existem 15 ilhas, eu vou mostrar um mapinha daqui a pouco, são 15 pequenos rochedos, e uma dessas ilhas apenas é que é possível desembarcar. Todas as outras são submersas ou são constantemente assopradas por água, e uma chamada Belmonte, que é a única ilha que você pode subir. Ela é parcialmente inundada também, mas ela tem uma pequena área seca. E é considerado o local, ou um dos locais mais inóspitos do Brasil. O que é um local inóspito? É um local que não admite vida. São Pedro e São Paulo não tem água potável, não tem sombra e não tem vegetação. Então, a vida para ser mantida ali, a não ser que seja artificialmente através de tecnologia, etc., ela nunca prevaleceria. Esses acidentes marítimos que houve lá, as pessoas que conseguiram se salvar do naufrágio e foram para o rochedo, dizem lá os pescadores que provavelmente morreram. Porque iam morrer de sede, iam morrer de insolação, falta de alimento, essa coisa toda. Vocês vão ver que na ilha tem 2 pássaros apenas, 2 raças, que é o atobá e a viuvinha. Mas como é que tem pássaro e não tem água? Eles não bebem água. Eles se nutrem de água salgada, não sei como, o tipo de maneira que o pássaro vive. E comem peixe, né? O Brasil nunca fez nada com isso, até que em 1920, na década de 20, durante um processo longo, foi iniciada a construção do farol. Tinha muito acidente, repressão internacional, começou a construir um farol, que durou vários anos. Quando ia inaugurar o farol, teve a Revolução de 30, ficou tudinho abandonado, voltaram em 33, uma coisa assim. Aí o farol começou a funcionar, mais ou menos como um vagalume, faltava óleo, aquela coisa aqui do Brasil, faltava isso, faltava aquilo, funcionava, não funcionava, mas durante muitos anos ele foi assim, quer dizer, o local era visitado por militares para colocar óleo, era um farol a óleo, e foi assim que começaram a ir lá de maneira ostensiva. Fora militares, pescadores, antes de 88, quando foi feita a estação científica, aquilo que nós fomos ver, dizem que os radioamadores foi a 3ª população de gente lá, né? Foram os militares, pescadores e radioamadores, que nós tínhamos interesse que ninguém tinha. Bom, tá aqui eu não sei se está dando para ver direito, mas é uma área bastante pequena. Vocês terem uma ideia, Belmonte, que é o único lugar que você pode ir, a área total dele é de 5 mil metros quadrados. Não dá para você usar todo. Eu diria que a gente usaria uns 2.000, talvez no máximo, né? Semi-alagado. Bom, é o único lugar que é seco. Existe transbordo de água, swell, dia e noite. A água passa
por cima de um lado, por outro, sempre de uma região. A gente fala, não, vai sempre do sul, não. Ela vem de um lado, ela vem para o outro, ou seja, é sempre lavada. Mais ou menos, mas todos os rochedos são lavados constantemente. É muito fundo lá. A profundidade a algumas centenas de metros dos rochedos são de 4.000 metros. Ou seja, você já sai e se ficar é muito fundo. Você se lembra em 2009 que caiu um avião da Air France nessa região? Foi a 100 km dali. Nem a 100, 80 km aproximadamente. E lembra que para achar a caixa preta era uma encrenca? Porque é muito fundo. E essas rochas que tem aí não é um vulcão. Eu sempre achei que era um vulcão. É o fundo do mar. O fundo do mar aflora. Existem as placas tectônicas, existe uma placa chamada placa africana e a placa sul-americana. Nesse ponto, as placas se encontram e sobem. É um tipo de cordilheira dos Andes que vem de baixo, né? Isso cria o quê? Atividade sísmica. O rochedo é constantemente atingido por atividade sísmica. Tá aí o Xavier que esteve lá também. Xavier, você não pegou, né? Não, eu também não, graças a Deus, mas toda hora tem. E o que o pessoal conta é que os pássaros somem, que eles pegam isso antes do que as pessoas, e aí você fica lá tremendo, esperando passar. Até hoje nunca houve nada de grave, até porque a estação científica é preparada para isso. Ok? Bom, essa estação científica é uma casinha. Essa segunda versão, a primeira foi destruída por um swell. Essa casinha tem 50 metros quadrados. Eu quero só chamar a atenção. Vocês veem em cima, tem painéis solares. Os painéis solares é hoje a única fonte de energia que existe lá. Nesses cubículos aqui, tem uma vaga para um gerador. Quebrou há muito tempo. A Marinha não colocou de volta. Nós colocamos o nosso lá. Mas fora isso é só painel solar. Vocês podem ver que está meio branquinho lá, né? Está vendo que a ilha é branca? Isso chama-se guano. Tem um nome mais feio, mas os pássaros jogam isso em tudo quanto é lugar, toda hora. É uma maneira até de marcar o território. Então, os painéis solares, em mais ou menos 24 horas, fica branco. Acaba a energia. Tem caixa d'água lá? Tem. Eu explico especialmente isso daí. Então acontece o quê? O pessoal tem uma rotina diária de subir com o escovão e limpar. Se não fizer isso, você fica sem luz, né? Então existe uma rotina das coisas dentro da casa que os pesquisadores que vão lá, que eu vou explicar como é que funciona, são treinados constantemente para isso. Você falou em água, só tem água salgada. Havia um dessalinizador que quebrou, sabe da história, nunca foi arrumado. Então a água doce vai naqueles garrafões que a gente tem em casa de 20 litros para beber, para fazer uma comida. Mas a água que está na caixa d'água é bombada do mar e a água salgada. Pode ver que a casa tá alta. Aquela altura lá é mais ou menos 1,80 m. São sapatas de borracha para segurar a casa contra abalo sísmico. E como a casa é elevada, permite que a água passe de um lado para o outro, por baixo. Por detrás da casa, o mar bate de você não dormir. A casa original era mais para trás, ela foi destruída, ela tinha menos proteção. E essa casinha que está mais fora, aqui longe, é onde fica o combustível, para por motivo de segurança ficar longe. Bom, estação científica. Ela foi estabelecida em 1988 e ela é administrada por uma comissão interministerial, ou seja, todos os ministérios, através de uma secretaria, todos os ministérios que têm interesse lá, Ministério da Pesca, Ciência e Tecnologia, Defesa, Interior, tem uma comissão que esse pessoal se reúne e dão as diretivas para a ilha, o que a ilha vai fazer, o que pode, o que não pode, quais são os tipos de pesquisa que serão feitas lá. E por que foi feita uma estação científica? Soberania. O Brasil é signatário da Convenção de Direitos do Mar, assinada na ONU em 1982. E essa convenção tem o Tratado das
diz o seguinte: olha, você pode explorar em volta dessa ilha, que está longe do seu país, e você diz que é sua, desde que você ponha a gente lá. Então você tem que provar a habitabilidade da ilha. Então, a ideia que o Brasil teve de manter gente lá foi através de uma estação científica, que vão jovens, como muitos estão aqui, voluntários sem ganhar nada, doido para ir para uma fila de um ano. Se fosse colocar militar, era uma fila de 1000 que não queria ir, né? Então botou esse pessoal lá e tinha um problema: como é que você mantém um cara a 1000 quilômetros da costa? Como é que você leva o cara, tira o cara de lá e tal? Eles tiveram uma ideia, que eu acho que é bastante interessante, que de vez da Marinha levar com seus navios, o navio da Marinha, para levar uma tripulação e o próprio navio de um lugar para o outro, é uma fortuna. São toneladas de óleo, aquela coisa toda, pagar a tripulação, os custos todos. Então eles fizeram um acordo com uma empresa de pesca, que pesca na região. Pescadores lá têm presença. Eles saem de Natal, saem de Fortaleza, saem das regiões e vão pescar em volta lá. E esses barcos que vocês vão ver aqui, eles têm uma tripulação de 12 pessoas, a categoria de barco. Esse barco que leva os cientistas só tem 8 pescadores e 4 acomodações, são os beliches, são reservados aos cientistas. Um barco sai com 4 cientistas e com a tripulação, 3 dias e meio para chegar, deixa os caras lá 15 dias, ficam pescando em volta, pesca de atum, a maioria, com peixe voador, só pesca à noite. E quando passa os 15 dias, está chegando um novo barco, com 4 novos pesquisadores. Então eles fazem um shift, eles rodam, né? Os antigos voltam para o barco antigo, voltam para casa, aqueles caras ficam. Então eles põem por ano, eles põem 54 semanas, nós temos 54 semanas, isso? 52. Então metade disso, 25 equipes por ano. É uma maneira inteligente, porque está dando certo até hoje, nunca teve um acidente, está todo mundo vivo, e o Brasil está conseguindo manter a habitabilidade a um preço muito baixo. Isso é coisa de patriota, viu, gente? Porque eu cheguei à conclusão que o benefício que está causando para a gente, eu falo um pouquinho agora, é muito maior do que o custo desse negócio todo. Para que você tenha uma ideia, o que você negociou lá na ONU? Uma zona econômica exclusiva. Ou seja, o que está em volta é teu, você pega e explora. Essa zona em volta de São Pedro e São Paulo equivale a 6% do território brasileiro. É uma baía. Só em volta. Aí você fala, mas o que tem lá? Porra, tem toda peixe, pesca, tem o subsolo. Pode ser caro você pescar hoje, mas um dia não é. E você tem soberania. Tanto que o Brasil, quando caiu o Boeing lá, o Airbus, teve que salvar, porque era território brasileiro. Ok? 6% do território brasileiro e 13% da zona exclusiva econômica do Brasil. É muita coisa. Isso transcende governo. Isso é coisa de patriota. Está lá no Fernando Henrique, o Fernando Henrique vai para o Lula, vai embora, porque ninguém, não tem por que acabar com isso, não é político. Até as ações podem ser políticas, mas o que está sendo feito lá vai passar de um governo para o outro e vai manter para a gente essa área toda. Ok? Bom, vamos falar de rádio agora, né? Em 1965, o programa DXCC, que é um programa da Liga Americana, adicionou São Pedro e São Paulo para o programa DXCC, ou seja, aquilo passou a valer um país na época, que hoje é uma entidade. Em novembro de 65. Bom, tinha que ir lá. Virou país, mas ninguém foi. Em 1966, havia um camarada chamado Don Miller. Don Miller, para quem se lembra, foi o cara que inventou a expedição. Foi o cara que inventou o 599 sai correndo, era o melhor e maior expedicionário da época. Então esse cara falou que ia. Ele saiu com um barco da Venezuela, junto com um amigo dele chamado Herb, KIMP, e foram para lá com o iate. Iam fazer São Pedro e São Paulo, depois iam para Navasca. Nunca fizeram. O Don Miller, posteriormente, confessou que nunca esteve lá. E desse momento em diante, ou foi contestado que eles não estiveram, a Liga já tinha um problema com uma outra ilha com eles, ou
fazer expedição. Posteriormente ele foi preso. O Dom Miller foi acusado de conspirar para matar a mulher. Aí ficou 20 anos em cana. Então realmente ele já tinha alguma coisa que não era muito boa aí. E essa expedição foi invalidada. Em 67 foi a primeira expedição. Ela foi feita por pessoal de PY7, PY7 ACQ, você deve se lembrar dessa turma que foi. Foram com a Marinha. Foi a primeira vez que, desde 65, que era um país novo, entrou para o DXCC de fato e deu ponto aos radioamadores que trabalharam lá. Houve uma segunda expedição em 68. Eu vou falar das expedições emblemáticas, né? Em 78 houve uma com o nosso amigo Dinho e com o Rolf, que eles colocaram o rochedo pela primeira vez no ar em 160 metros. Em 1982, houve uma outra expedição, foram 3 americanos e 2 brasileiros. Um deles estava aqui, inclusive, hoje, que é o Jacinto. Y0SP era o Jacinto, Y0SJ era o Filipe, que é falecido. Eles colocaram pela primeira vez os rochedos em 6 metros. E a última expedição importante que houve na ilha foi em 2001, está aqui um membro dela, que é o Xavier, que era uma expedição para ser bastante importante, porque era um time pequeno, mas um time competente, mas eles chegaram lá e passaram 3 dias para sair do barco. O tempo estava muito ruim, tinha suel para tudo quanto é lado, então foram de sexta-feira até segunda-feira para fazer o desembarque. Eles conseguiram fazer, foram perdendo dias. Lembrar que lá não é fácil, tem pouco tempo e tem que voltar. Quando eles estavam operando, começou a pifar os geradores. Pifou, eles estavam saindo embora, aí que o Elísio, o PT7BZ, conseguiu arrumar um gerador, eles terminaram a operação. Muito aquém daquilo que foi planejado, mas foi a última expedição grande. Quem quiser conhecer todo o passado de São Pedro e São Paulo, tem um site que é gerenciado pelo César, que está aqui, onde ele colocou todas as expedições, foto de QSL, digitalizou log, que era em papel, tem todas elas lá. Então dá para vocês conhecerem um pouquinho do passado. Daí o Dom Miller com o Herb. Essa foto teria sido em São Pedro e São Paulo. Ela foi em alguma praia, porque tem uma praia atrás dela aqui, né? E isso não tem lá. E essa foi o desembarque emblemático. Isso aí, as pessoas que vêm se lembram, que foi a dificuldade que o Xavier teve para pegar e desembarcar em 2001. Desembarque bastante difícil, nós tivemos bem mais sorte, é sempre difícil. Eu esqueci de falar do Tino. O Tino está aqui, o Tino fez 3 expedições para São Pedro e São Paulo antes dessa. Eu não coloquei o Tino aqui, porque as expedições do Tino foram menores. Mas o Tino teve o brilhantismo de 3 vezes lá sem nada, com barco de pesca, com condições extremamente precárias, e ele escreveu um livro, Expedições em Ritmo de Aventura, coisa assim. Rádio Amadorismo Sabor de Aventura, onde ele conta todas as expedições, inclusive essas 3 aqui. Desculpa, Tino. Bom, voltando para o nosso caso aqui, o SECRIM, que é o órgão, a Secretaria Ministerial que toma conta dos rochedos, tem um site. E havia uma menção em vermelho no site, dizendo que a Rádio Amadorismo não estava em linha com os interesses do arquipélago, ou não estava em linha com o interesse da pesquisa no arquipélago. Aquilo está lá um monte de tempo. Em 2012, os radioamadores perceberam que aquele negócio estava lá. Aí foi uma confusão em refletor, o nego mandou. E numa época que o Araucária estava tentando as licenças, foi uma época delicada, porque estava se conversando com as autoridades e o pessoal do mundo inteiro mandando e-mail para a autoridade pela vida, né? Então era essa a dificuldade, tinha que resolver o problema do banimento do radioamadorismo lá. Queria explicar uma coisa. A Marinha, ela é gestora do arquipélago, ela não é quem diz que vai ser feito, as diretrizes, etc. A Marinha manda no sentido de ser a polícia da coisa lá e o seu facilitador. A Marinha sempre levou as pessoas para lá. Você não podia ficar, mas você podia ir. Está aqui na feira o ADM
Ademir e o Flávio, não sei se eles estão aqui, que foram lá. Só que eles chegam lá, falam assim, ó, você pode subir aqui no rochedo e usar o pedaço que você quiser. Não tem pedaço, você pode usar o pedaço que você quiser, mas não pode usar nada aqui. E nós vamos fazer um trabalho aqui, no caso do Ademir, eles foram fazer a construção do pier. E daqui 3 dias a gente volta. Só que os marinheiros, quando vão lá, não querem ficar 3 dias. Eles trabalham dia e noite, eles não comem, eles querem ir embora. Então eles fizeram aquele pier com lâmpada do diabo, eles conseguiram ficar lá 20 horas. Então ninguém fica muito tempo, porque a marinha vai e se manda, né? A dificuldade que nós tínhamos não era para ir, a marinha poderia levar até, era ficar, era que não poderia. Então, dentro dessa coisa de ficar, houve algumas expedições de radioamadores que foram lá para ficar 2 dias, como foi essa do Ademir e do Flávio. Dizem as pessoas que não dizem, por que foi banido o radioamadorismo lá? Que uma dessas pequenas expedições, antes até do Ademir e tal, quando já existia casa, que o radioamador que foi lá ligou o linear na casa. A energia da casa é extremamente frágil. Aí acabou com a energia que era o dessalinizador, a energia da bomba elétrica, a energia do freezer, e estragou o negócio. Então, na realidade, o radioamador ali, infelizmente, teve alguém ali que não fez alguma coisa que deu uma boa credencial para nós, né? Eu estou explicando por que a gente foi banido de lá. Bom, para conseguir as licenças, era necessário um trâmite político. Está aqui o articulador, que é o Atilano conhecia o pessoal político, as autoridades militares, e ele fez um meio de campo razoável para que o pessoal cedesse nessa atitude que o radioamador não está em linha com os objetivos do programa e coisas assim. E foi uma evolução, né, Atilano? A coisa começou devagarzinho, foi melhorando e tal. E o primeiro requisito era conseguir uma licença ambiental, ou seja, quem vai lá tem que demonstrar que não vai estragar, e quem dá a licença é o Instituto Chico Mendes. Então o primeiro passo foi conseguir essa licença daí, e foi obtido, graças a Deus, que deu a possibilidade de continuar pleiteando o que era necessário junto às autoridades para obter as licenças de desembarque e permanência. Bom, diante dos problemas ambientais, é uma expedição que não pode ter muita gente, não cabe, não é que não cabe no barco, não cabe na casa, não cabe em lugar nenhum. Outra coisa que a Marinha nos disse primeiramente, que a gente podia ir, podia ficar, mas que nós tínhamos que ser 100% autossuficientes em absolutamente tudo, em energia, em água, comida, transporte, ou seja, era uma permissão que ao mesmo tempo, se você dá para uma pessoa que não tem condições ou infraestrutura necessária, não serve para nada, porque é difícil você fazer as coisas lá. Mas foi assim que nós assumimos primeiramente, temos que fazer tudo. E a relação com a Marinha só melhorava. Mas diante desse quadro da gente ser 100% autossuficiente, nós começamos a tinha mais ou menos 150 quilos para vir dos Estados Unidos para cá. O Jorge acabou trazendo 8 malas de 32 quilos, ele com o Tony. E tudo que era gasolina, comida e tal, a gente ia comprar em Natal. Então, foi a composição que a gente teve, com muito medo da alfândega pegar nossas coisas, porque o que vinha de lá não podia ser crítico. E num prazo, né, Timão, extremamente curto para a gente fazer esse negócio todo. Bom, essa foi a saída nossa. Nós perdemos um dia, o nosso acordo com a empresa, cada dia perdido estaria um dia novo para nós, então estava tranquilo. Nós também queríamos ficar com o CQWW, que é na 3ª semana de novembro. Acertamos com a companhia, fizemos um acordo com eles financeiro, para a gente ficar mais alguns dias e fazer o WW lá. Esse barquinho é isso aí, ó. É um negócio de madeira, motor de caminhão. Esse motor aí é daqueles ônibus do Rio que pegaram fogo. Lembra dos ônibus que pegaram fogo lá? Eles tiram a carcaça, arrumam o motor, marinizam e vem aí. O comandante tinha 24 anos. Falei, porra, tô danado, tô com 24 anos, o cara não sabe guiar táxi. Faz um
espetacular, filho do comandante já antigo e conhecido, tripulação bacana, e saímos com esse barco no dia 6 de novembro. Melhor que o teu, não é, Tim? O teu era pior que isso aqui, né? Bom, isso aqui era a vida dentro do barco. Atrás de mim a cozinha. A cozinha é um cubículo que fica um pescador que faz comida e pesca, e preso assim, um fogãozinho, te dá a comida por fora assim. O barco não tem cadeira, banco, não tem nada. Essa cadeira que o Tommy está sentado é a cadeira que nós usamos, são 4 cadeiras, porque ninguém senta. E a borda do barco é baixinha assim, que é para puxar o peixe de 100 kg, 150 kg para dentro do barco. O barco é isso aí, você não tem aonde ficar. E tem a cabine com os beliches, que é conjugada com o timão do cara lá. É só isso daí. Todos nós estávamos com pet para enjoo, menos o George, que já está acostumado. E o Tommy, mesmo com pet, ficou verde, amarelo, vermelho. Ele ficou mal a viagem inteira na ida e a viagem inteira na volta. Porque isso aqui vai fazendo assim, né? Quando a gente chega lá, a paisagem é isso aqui. Esse é o barco que estava lá. Então lá tinha 4 pescadores, tinha 4 pesquisadores, e o cara fica coitado aqui, e à noite ele sai e pesca em volta aí. Nós chegamos, eu e o Peter já voamos lá, porque o nosso acordo com a Marinha era o seguinte: vocês podem usar alguma coisa da gente, que no caso era um laboratório, logo que você entrava na casa tinha um lugar do lado direito, molhado, porque eles faziam mergulho, pegavam peixe, botavam lá e tal, que era o laboratório. Falou, se o pessoal não reclamar, vocês podem usar lá. Então nós voamos lá eram os meninos excelentes, gente de bom coração, nos deram lá meio laboratório. Eles estavam usando, eles tinham 60 garrafas de mergulho, eles estavam fazendo trabalho com peixe. Então eles precisavam de secar o peixe, não sei o quê. Então era nós no lado, né, num cubículo. Mas a ideia, o morro Belmonte é esse primeiro aqui. Ali em cima está farol, equipamento científico, etc., que é o lugar mais seco que tem. Tudo que é preto é molhado. Tudo que é branquinho é seco. Bom, primeira antena foi montada. Nós chegamos de manhãzinha, nós passamos o dia inteiro montando a coisa. O George é um cara, é um engenheiro excelente, sensacional, mas ele tem um defeito. Ele quer fazer tudo no local. Nós levamos 4 geradores sem ligar. Nós levamos tudo em bobina. Os cabos coaxial sem fazer um conector. Os cabos tudo. Então, mas funciona o que ele faz. Só que você perde tempo, ele fica cansado, é só 4. Então nós passamos o dia inteiro desenrolando bobina, botando conector, de cabo coaxial, preparando as coisas que podiam ser preparadas em terra, mas que é o jeito dele de pegar e trabalhar. Funcionava, mas matava a gente. Primeira antena, eu vou explicar como é que são feitas essas antenas. É uma antena vertical que usa um acoplador custom lá do George, que é montada na água. Vocês vão ver daqui um pouco. Foi o dia inteiro. Essa é a antena em funcionamento. É na água mesmo. O acoplador é um negócio estanque. Cabo coaxial e cabo de controle vai para dentro do chaco, e você sintoniza a antena aí, radiais para dentro da água, tá? Depois eu conto como é que é a antena. Isso aqui é o nosso Power Station, Power Plant. Toda a nossa operação foi feita em 12 volts, 100%. Nós levamos 9 baterias de carro, levamos 6 carregadores de bateria. O gerador saía 220, ligava os carregadores de bateria, são esses caras aqui, e carregavam as baterias. Ou seja, rádio e amplificador, todos funcionavam em 12 volts. Qual é a vantagem disso? Primeiro, que a gente não tinha que recarregar o gerador imediatamente. Quando parava o gerador, a gente tinha tempo, tinha até horas para pegar e botar o combustível à noite. Isso é mais importante, porque você não consegue pegar o combustível que está longe lá e levar para lá. Outra vantagem é que quando você opera com um gerador e você puxa a carga dele, o gerador faz assim, nhaque, 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 nhaque. Isso aí espanta pássaro e tal. Com bateria, ele trabalha o tempo inteiro. Então tem uma vantagem ecológica, inclusive, você trabalhar assim. Nós fizemos tudo,
bateria, tudo. A gente não teve rotina, nós trabalhamos todos os dias em alguma coisa diferente que não era só rádio. Segundo dia, foi montada a segunda antena, a primeira está lá atrás, a segunda está aqui, só que é uma bacia, fica uma piscina. Quando a água passa aqui, vocês estão vendo, está meio seco, que era uma hora calma, a segunda antena foi colocada. A primeira antena, basicamente, para 160 até 10 metros, essa aqui para 80 até 10 metros. Dá para ver que fica cheio d'água lá, ó. Tá vendo? Tudo cheio de água, fica como se fosse uma panela lá. Então a antena fica com a base enfiada dentro da água. Aí é um momento típico que a água está passando por debaixo da casa. E está tudo inundado ali. Essa antena de 6 metros. Essa é a antena do Dirceu. Cadê o Dirceu? Tá aí? Já está vendida, viu? Tá vendida? Nós levamos duas antenas. Uma antena que nós usamos lá no Kiribati tem 14 metros de boom. Muito grande. E por via das dúvidas, nós levamos a antena de 5 elementos que o Dirceu cedeu pra gente. E acabamos montando a antena menor porque era impraticável de montar a antena maior. E aí vocês veem que os Atobá, tudo que você põe lá é deles. Aí eles pegam o negócio aí. E o bicho, olha lá, a antena chegou inteira, né? Eu espero, mas os bichos operavam assim lá. Bom, essa nossa posição de trabalho no meio laboratório, a estação da direita aqui é a estação principal. Essa estação tinha, usando K3 e tudo, essa estação tinha 2 amplificadores em paralelo de 500 watts, alimentados a 12 volts, que davam 1 kg de saída. Essa é uma invenção do Jorge, tem um combinador. Ele arrancou toda a parte eletrônica de microprocessador desses amplificadores, garantindo que os dois entravam no ar ao mesmo tempo. Então os dois combinados davam 1000 watts. Eu estava aqui do lado com o amplificador só, que tinha mais ou menos 600 watts. Então essas são as duas estações que vocês provavelmente mais falaram com elas. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Pô, ruído. Primeiro dia que nós terminamos de botar a antena, aí você liga o rádio assim. E agora? Fizemos um CQ em 160. Primeiro CQ, primeiro que é assim, ó. Veio o GM3POI. O Clive já chamou a gente. Nós fizemos naquela primeira noite, todo mundo morto, nós fizemos 300 questões em 160 com esse 9 mais 20 de ruído. Por que a gente fez? Porque os caras só pegamos os grandão, né? A turma de alta potência, essa coisa toda. Segundo dia, ruído, e o George chegou no Brasil com 2 costelas quebradas. E aí ele tinha pular fazer o negócio todo lá. Então eu falei, Jorge, agora temos que resolver o ruído, porque eu não aguento operar esse negócio não. É o dia inteiro. Aí falou, antes da gente fazer isso, vamos procurar aqui o ruído, e se a gente não conseguir melhorar, nós levamos uma mala de toroide, se a gente não conseguir resolver, a gente vai fazer. Temos equipamentos testados que eu vou mostrar aí, nós vamos então passar os cabos e fazer o que tem que fazer. Eu estava morrendo de medo porque ele não estava conseguindo pegar e mergulhar e sobrar para mim. Seria o segundo melhor para fazer o negócio. E eu não sou melhor em nada para fazer isso aí. Bom, aí nós pegamos o receptor e saímos procurando ruído. Até que eu cheguei lá em cima, lá no farol, tinha uma caixa de plástico, um estanque, tipo pelicano. Eu botava o rádio lá e falava, pô, o ruído tá aqui, mas um ruído terrível, né? Abri a caixa e tal, um monte de equipamento dentro. Falou assim, eu vou fazer uma experiência. Pum, desliguei o negócio. Pum, desliguei o outro. Desliguei uma fonte de alimentação. O ruído saiu de S9 mais 20 para S6. Uma fonte de alimentação desse tamanho. Chaveado. Aí o que fazer, né? Bom, reconectamos a fonte, só que ela não ligou. Botamos de volta lá. E operamos sem ter que mudar para o outro lado. Então as antenas de recepção foram montadas no próprio rochedo que nós estávamos, tivemos que fazer aquela coisa, porque nós conseguimos baixar o ruído muito e ficou aceitável, né? Então nós tínhamos 2 flags, são os quadrados, são antenas de quem tiver interesse em conhecer, tem uma literatura grande. Nós tínhamos uma virada para a Europa e uma virada para o Japão.
Às vezes nós mudávamos de posição, nós escutávamos frequência baixa com ela. Uma certa hora lá, nós já estávamos com 2 estações de HF, uma estação de 6 metros, em 10 bandas em 3 modos. 4 pessoas, né? Para fazer esse negócio todo. E resolvemos montar uma antena vertical para 10, porque 10 estava muito bom. Então nós montamos mais uma verticalzinha para 10, uma outra ponta da ilha lá. Aí ficamos com uma estação barefoot que fazia 6 metros, um amplificadorzinho para 6 metros de 300 watts, e fazia 10 metros barefoot. Essa estação de 6 metros foi operada mais pelo Peter. Essa era a terceira estação. Aquelas duas que vocês viram antes, a primeira e a segunda, essa era a terceira estação. O amplificador aqui só para 6, em 10 metros foi apenas barefoot. Não sei se dá para ver isso, mas é um mapa das antenas. Onde é que nós estávamos ali na casa, as antenas, a coisa toda. Foi a configuração final, foi mais ou menos essa aqui. Nós não estávamos dormindo. Fala para vocês, vocês não dormiram? Gente, eu descobri que dá para ficar sem dormir. Eu não acreditava. Eu tinha lido que o Jimmy Carter, ex-presidente americano, dormia 4 horas por dia. Numa entrevista ele falou isso. Ele não dormia, tinha um ritmo de vida biológico que permitia isso. Nós dormimos 4 horas por dia durante 2 semanas. Dormia assim, ó, no chão, onde dava. Então eu dormi no teclado, empailado, mais de uma vez com dor no coração. Não aguentava, caía duro, porque não tinha cama. A cama é dos caras. Então não dava para sonhar, né? Sonhava com papi, né? Bom, o George botou na cabeça que tinha que mandar os logs online. E para nossa infelicidade, a internet da ilha estava quebrada. Nós tínhamos permissão para usar, mas estava fora do ar. Do lado direito aqui tem um telefoninho da Iridium, que a Iridium privilegiou voz. Dados é meio ruim esse negócio aqui. Então é baixa velocidade, sem protocolo. O Jorge chegou a ficar 5 horas para passar um pedacinho de log. 5 horas. Entre cortar o log em pedacinho, mandar 5 horas. Então ele subia todo dia aí, fazia um blogzinho, escrevia uns negócios e passava pelo Iridium dele. Tinha uns caras que reclamavam disso. Não apareceu meu QSO. E a gente colocou no Clube Log e colocamos no LOTW durante a expedição. Não sei se vocês se lembram disso aí. Bom, quem tem interesse técnico, nós tivemos 3 estações, nós levamos 4 K3, usamos 3 estações, nós tivemos 2 K3 que quebraram, nós consertamos um, ainda ficou um que nós não tínhamos como arrumar lá. A gente operou com baterias, com 9 baterias de carro de 60 amperes, 6 carregadores, e apesar de levar 4 geradores, nós só usamos um de 2.5, que ficou ligado 2 semanas sem dar bode. E o gerador chinês, né? Que é uma coisa importante. Oi. E a fonte que desligou lá no meio? O que era? Eu não sei. Eu não quero falar. Ela parou. Quem reclamou? Não, eu liguei de novo e ela parou sozinha. Bom, como é que eram as antenas, né? Esse ATU aqui embaixo, que é o túnel, é um túnel feito em casa. Ele é um túnel para 2.000 watts, tem 2 saídas. A saída maior é que está ligado àquele mastrão lá. É um fio de 16 metros e um pedacinho de fio de 10 metros assim. Então ele faz um L. E com essa porta número 1, a gente sintonizava 10 metros, 160, 80, 40 e 30. E na outra porta aqui, que tem um losango ali, era o irradiador para frequência alta, que era de 20 metros para cima. Então a gente operava assim. As 2 antenas eram basicamente iguais. A segunda antena não tinha a parte horizontal. Essas eram as flags, né?
9 bandas de filtro, tinha um controle para você operar de um equipamento com o outro, um negócio sofisticado. Eu tenho uma foto que vocês vão ver aí. E nós operamos experimentalmente um SDR lá. Ou seja, a gente via na estação 1 o Pilap todo de CW da tela, e a gente até ficava com medo, porque era um Pilap bastante grande. A ideia do Jorge era no futuro poder usar o skimmer para aumentar a velocidade de você logar, ou seja, você caça um cara lá, chama ele, ajusta o ouvido para você ter certeza que é ele, 599 e pau na máquina, ou seja, para aumentar o rate. Essa é a caixa com os filtros, né? Que ficou em cima junto com as flex. Isso tudo foi feito em 3 meses. Inclusive, o PCB dedicado, ele fez um trabalho bastante legal mesmo. Bom, final. Falei para vocês no começo que nós havíamos acertado com o pessoal lá de fazer o CQWW. O CQWW começa numa sexta-feira à noite. Não é isso aqui no Brasil? A 0 GMT. Só que nós sabíamos também que a Marinha ia fazer uma manutenção grande. Ou seja, na mesma época estava previsto um navio, uma corveta, na realidade foi um outro tipo de navio que foi, uma equipe de muita gente para arrumar a internet, arrumar bomba d'água que tinha queimado, pintar a casa, ou seja, desce uns 20 caras. A ilha vira uma abelha, aquela calma toda, um monte de cara lá. Nós estávamos em dúvida se a gente ia poder ficar, porque eles usam aquela área que nós estávamos para guardar as coisas dele, para dormir também. Então nós ficamos esperando até sexta-feira, mas nós passamos a noite inteira acordado, mandando ver, nós estávamos na faixa de 44.000 QSOs já. E quando chegou de manhã, nós recebemos a ordem, no momento que o navio chegou, para a gente deixar a sala. Só que foi uma ordem assim, vocês podem deixar a sala e ir para onde vocês quiserem, na ilha. Mas não tem condição de sair para onde vocês quiserem, porque aí não tem mais lugar para você pegar e ficar. Então nós decidimos naquele momento, na sexta-feira de manhã, do dia 22, 23, de parar a expedição. Então nós ficamos 12 dias e meio no ar e fizemos 44.000 e cacetadas aqui de QSO. A gente acha que se ficasse mais uns 3 dias ou 4 previstos, nós chegaríamos nos 60.000 fácil, com 4 caras apenas. E bacana, eu queria apresentar a vocês o comandante Carvalho, foi com quem o Atilano fez toda a interação com licença, ele foi junto, é um cara espetacular. Esse é um oficial também, fica baseado em Natal, e foi ele especificamente, que está aqui do meu lado, que fez essa expedição possível, que foi cedendo, né, Atilano, que foi entendendo e que foi nos dando as condições necessárias. Porque era muito fácil falar, você vai